Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É bom estarmos juntos mais uma vez para esta meditação da palavra. Romanos 6, 19 a 23. Irmãos, uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora, oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e a sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros a serviço da justiça em vista da vossa santificação. Quando eras escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colhieis então de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado como escravos de Deus, frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Gente, que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo. E ele está dizendo: outrora você ofereceu os teus membros como escravos para servirem à impureza. Outrora você viveu uma desordem moral. Outrora você viveu uma vida mundana. Quem dera se essa palavra se aplica a você. Outrora. Porque a verdade é que tem muita gente que ainda está vivendo vida mundana, ainda está vivendo vida imoral, ainda está entregando o seu corpo à impureza. Mas Paulo está dizendo, olha, outrora, um dia a sua vida foi entregue à carne, um dia a tua vida foi entregue à impureza, um dia a tua vida foi entregue à imoralidade. Pois bem, agora colocai vossos membros a serviço da justiça. E Paulo coloca como passado, quando éreis escravos do pecado. Agora vocês já não são mais escravos do pecado, vocês mudaram a vida de vocês. E Paulo chega a dizer, que fruto colhis então de ações das quais hoje vos envergonhais? O que a gente colhe de uma vida de pecado, gente? Eu quero que você entenda de uma vez por todas, o pecado não compensa. O pecado não compensa nunca. Todos os pecados que nós cometemos, a gente recebeu como consequência coisas ruins, coisas danosas. Veja, qual é a consequência do pecado? Pois o fim daquelas ações era a morte. Este é o fim. Este é o fim de toda pessoa que vive no pecado, a morte. É uma desgraça. Qualquer pecado, gente, qualquer pecado. A morte. Começa a falar da vida de alguém, você vai receber a morte. Começa a viver uma vida de cobiça, você vai enfrentar a morte. Começa a viver uma vida de mentira, você vai enfrentar a morte. E a pior morte que o pecado traz é a morte da alma. E a pior morte que o pecado pode trazer para a alma de alguém, para o coração de alguém, é a morte eterna. Todo pecado carreta para si a morte. Por isso Paulo está dizendo, com efeito, a paga do pecado é a morte, a paga. O salário do pecado é a morte. Isso precisa ficar claro. Mas parece que a gente não acorda, né? Porque se eu disser assim para você, tome esse remédio aqui porque você vai morrer. Não, pelo amor de Deus, eu não quero esse remédio, não. Toma isso daqui que você vai morrer. Não quero tomar isso não quero morrer. Eu pergunto para você, você quer morrer? Se eu te falar, olha, faz isso e você vai morrer, você não vai fazer. Você não quer morrer.
Se tiver acontecendo um tiroteio ali, você vai sair daquele lugar, porque você vai tentar salvar a sua vida, você não vai morrer. A gente foge da morte corporal. A gente foge da morte corporal. A gente tem algo natural em nós, queremos preservar, e isso é bom. Mas a gente tinha que ter essa mesma eficácia para proteger a nossa alma da morte. E o que mata a alma? O que mata a alma é o pecado. O pecado mata a alma. É que a alma você não vê, né? Talvez esse seja o nosso grande problema. A alma é espiritual. A gente não vê a alma. A gente é muito no que a gente vê. Então lá a pessoa está vivendo no pecado, ela tá esbanjando a vida, ela está vivendo no pecado e ela não vê a alma dela morrendo. Ela não vê a alma dela morrendo. Toda vez que você está no pecado, a tua alma está morrendo, a tua alma está morrendo, a tua alma está morrendo. E ai daquela pessoa que morre no pecado grave. Ai daquela pessoa que morre no pecado grave. Ou seja, aquele pecado grave, aquele pecado consciente. Eu sei que eu estava no pecado, mas não quis mudar de vida. Ai daquela pessoa que morre assim. Porque ela pode perder a salvação dela. Paulo está dizendo, essas ações nos envergonham. Nós temos que deixar o pecado, esse pecado que nos envergonha. Agora, porém, libertados do pecado, é isso que nós temos que ser, libertados do pecado, nós temos que deixar de ser escravos do pecado para sermos escravos de Deus, como está aqui. E Paulo está dizendo, frutificais para a santidade. Filho e filha, que a tua vida frutifique para a santidade. A tua vida tem que dar frutos de santidade. Até a vida eterna, que é... Olha, isso aqui é fantástico, que é a meta final. Qual é a meta final? É a morte? É receber o salário do pecado? Não, a meta final para minha vida, para a tua vida, é o céu. Só que para chegar no céu, eu preciso abandonar o pecado. Para entrar no céu, eu não posso ser escravo do pecado. Eu tenho que ser escravo de Deus, vivendo uma vida de santidade. É urgente a gente entender isso. Que o que mata a tua alma é o pecado. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.